Olá, Cliente Quest, muito bem-vindo à nossa primeira aula do CX Day. Antes de eu revelar o nome da professora e do tema da aula de hoje, eu quero deixar um recadinho simples. Tá vendo a sua barrinha de navegação? Desce com ela até o final, você vai ver um botão escrito Quero fazer o download do material. Se você clicar nesse botão, você vai fazer o download da apresentação que o professor estiver utilizando no vídeo. Você usa ele para acompanhar o real time enquanto assiste ou depois para consultar. Você tem também uma mini bio, que é para você stalkear no LinkedIn, se conectar e já começar a estreitar esses laços. Então, acabamos com a cerimônia e a aula de hoje vai ser com a Luciana Teles, muito carinhosamente conhecida como Lu Teles. Lu, muitíssimo obrigada por topar esse desafio, por aparecer aqui com a gente e principalmente por compartilhar. Obrigada, Pan. Olá, pessoal, tudo bem? A Pan já comentou com vocês, eu sou Luciana Teles, todo mundo no mercado me conhece como Lu Teles mesmo. Só me apresentando um pouquinho mais, com um pouquinho mais de informações para vocês. Bom, eu sempre começo pela parte mais lúdica, que é a minha paixão pela relação entre empresas e consumidores, né? Eu brinco sempre nos meus workshops, nas palestras, que para quem trabalha com consumidor, com cliente, né, ou a mosquinha tem que mordeu essa pessoa, picou essa pessoa, ou não vai dar certo. Porque você tem que ter ali um quê de paixão, é quase uma relação passional mesmo, de amor pelo cliente, de entender que que a gente tem uma ponta enfraquecida normalmente nas nossas relações, né, entre empresas e consumidores, e que o nosso papel em alguns momentos é melhorar essa relação, transformar ela um pouco mais, trazer ela mais para proximidade, mais próxima e transparente, né. Bom, eu sou jornalista, eu sou marqueteira, eu tenho formação em comunicação social, o que também é um pouco diferente pensando em trabalhar com o consumidor, né. Mas só como CS eu tenho 4 anos de experiência e trabalhei 9 anos como com saque. Então, que é a transformação que eu faço, né? Eu vim de uma empresa de saque, que está aqui na minha bio, que é a Direct Talk. Fiquei lá aproximadamente 9 anos e acho que foi lá que a mosquinha me picou mesmo, de entender que a gente podia, de alguma forma, mudar o mundo, melhorando essas relações entre empresas e consumidores. Agora eu estou aqui na Lynx. Para quem não conhece, a Lynx é uma empresa gigantesca, a líder do mercado do varejo, de tecnologia para o varejo, e a gente tem várias unidades comerciais, várias franquias, é uma empresa de um formato bem diferente da Direct Talk, mas que possui o mesmo desafio, né, que é o desafio de melhorar a experiência e garantir que melhorando a experiência o consumidor fique mais, compre mais e advogue em prol da Lynx, né. Eu sou certificada pela Gainside University, fui para a Pulse em 2018 na Califórnia e vou para a Pulse esse ano de novo buscar mais conhecimento e estar próximo aí das tendências de CS no mundo. E aí, para a aula de hoje, a Pam me fez um desafio de falar sobre uma coisa diferente. Eu nunca fiz palestras sobre esse tema, mas é a parte que eu mais gosto de trabalhar enquanto CS. Eu acho que é o que gera significado para o modelo de CS, quando me perguntam qual é a diferença de CS para as outras metodologias de pós-venda, tá? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre CS e a ciência de dados. Para quem quiser depois tirar dúvidas ou bater papo ou aprofundar mais no tema, eu estou à disposição, tá? Por que CS envolve tanto ciência de dados, né? Por que a gente não consegue desvincular uma coisa da outra? Vamos olhar aqui por que é CS de fato, né? O que a gente pode falar que é CS na prática? Poxa, tem várias frases, eu fui num evento recentemente que a pessoa fez uma piada falando que se você der um Google aqui no Brasil sobre o que é CS, a resposta vai ser Lincoln Murphy. Mas não é, né, gente? A gente sabe que CS é uma estratégia de pós-venda focada em longo prazo, que ela é cientificamente projetada. Então, acho que aqui tem a pílula do porquê falar de dados, tá? E uma outra pílula que diferencia talvez o CS dos outros modelos de pós-venda é que o nosso objetivo é maximizar sempre o valor desse cliente para a companhia. Então, não é uma estratégia de amar o cliente acima de todas as coisas, não é uma estratégia de sempre dizer sim, mas de tomar ações baseadas em dados que me permitam sempre ganhar mais com esse cliente. Então, que ele fique mais, que ele me
compre mais, me pague mais e que ele possa me advogar para eu ter outros clientes fazendo a mesma coisa que ele, tá? Então, vamos tirar essa visão purista de amor pelo cliente e vamos colocar aí a ciência de dados e o show me the money, que é super importante quando a gente fala de dados de CS, tá? Então, ó, felicidade é diferente de resultado. Isso é super importante, porque várias empresas que focam em CX, não tem nada de errado em focar em CX, elas focam na experiência, no entregar o wow, de surpreender, de ter um vínculo emocional com a marca. Quando a gente fala de CS, a gente está dando um outro passo, que é, tá bom, eu também quero ter um vínculo emocional, eu quero que as pessoas lembrem com carinho da minha marca, que elas tenham que a marca tenha algum apelo afetivo para esse consumidor, mas que eu também consiga mostrar que o que ele me paga é pouco perto do resultado que eu entrego para ele. Acho que aí tá a grande sacada do CS e da análise de dados, tá? Por que a gente fala tanto de análise de dados? Porque, gente, muitas vezes no passado, e acho que os modelos antes da sasterização aí das empresas de tecnologia nos permitiam fazer isso, a gente era date-driven, né? A gente marcava um jantar com o cliente num restaurante caro, a gente marcava um cafezinho com o cliente para poder trocar ideias, e hoje isso não existe mais, né? Primeiro por conta da sobrecarga de trabalho das grandes empresas e muito difícil você tirar um cliente do seu ambiente de trabalho, né? Cada vez mais difícil você tirar ele do seu ambiente de trabalho. E porque quando a gente fala de CS, se a gente está falando de SaaS, do mercado SaaS, significa que eu tenho que saber como ele está, eu tenho que saber o que eu tenho de oportunidade, quais são os riscos dessa conta, antes de marcar qualquer coisa com o cliente, antes de fazer uma ligação para ele. Significa que eu domino o histórico dessa conta e os potenciais dessa conta através de dados. Sempre através de dados. Então, a gente fala que não é mais data-driven, é data-driven. Tudo que a gente faz, tudo que a gente direciona nossas ações são baseadas em dados, tá? E falar um pouco de quais são as nossas métricas de CS, tem muitas métricas de CS hoje, e que insights que elas podem gerar, porque né, dados sozinhos não servem para nada. Eu posso analisar um puta relatório de Excel de 54 mil linhas e falar, nossa, que legal, né? Tá bom, mas o que eu vou fazer com isso? Porque, de fato, se eu analisar os dados e não tiver insights de ações, eles não me geraram nenhuma informação relevante. Então, sempre que a gente fala que CS depende de dados, é dados para gerar insights, tá? Façam sempre essa analogia, que é super importante. Então, vou falar aqui de alguns KPIs que a gente acompanha quando a gente implanta uma metodologia de CS, ou quando a gente gerencia uma área de CS. E como é que a gente pode desdobrar esses dados para ações? Falar um pouco de churn de recorrência e os seus qualitativos. Por quê? Várias vezes as empresas, elas acompanham só o número, né? Ah, não, tá abaixo do benchmark de mercado, tá ótimo. Não tá ótimo. É o menor que você pode fazer? É de fato aquele churn que você não tinha como evitar? Do contrário, se você tinha como evitar, você pode melhorar em alguma ponta em relação à experiência do teu consumidor. Se ele foi para um concorrente, se ele... Tem vários cenários em que o papel do executivo de Customer Success, né, e do time de CS é justamente não permitir que chegue nesse churn, né, que você identifique esses indicadores antes, do que leva um cliente a fazer um churn de recorrência, por exemplo, uma redução, e tá bom, e como é que eu faço para evitar que ele chegue nesse cenário? Então, mais importante do que só olhar para o número, que eu sei que as companhias olham para o número financeiro e faz todo sentido para o resultado, né, para os relatórios das companhias, mas quando a gente fala de análise de dados, é muito importante olhar para o qualitativo dessa informação. Tá bom, todos os clientes que estão reduzindo comigo, né, eles não foram embora de vez, mas eles estão ali reduzindo comigo, eles têm que motivos de redução, né? E tem várias formas de você ter esse dado. Primeiro que na hora que o cliente cancela, ele sempre vai pela informação mais rápida, porque ele não quer ter o trabalho, muitas vezes, de ficar explicando, ele está encerrando, muitas vezes, uma relação, né, um produto, e para ele ficar explicando é muito difícil. Imagina a gente, né, quando a gente quer cancelar a NET, a Vivo, o que a gente faz? A gente fala que ou está mudando de país, ou que morreu, ou que está desempregado. A mesma coisa, né, os clientes, eles querem agilidade neste processo. Então, a informação que você pega ali, na hora que o cliente levanta a mão falando, vou reduzir, eu vou cancelar com você, ela é válida, mas ela precisa ser melhorada. Então, a pesquisa post-churn pode ajudar bastante nisso. Por exemplo, teve uma empresa que a gente analisou que 80% do churn, os clientes falavam que estavam encerrando a operação da empresa. E que depois, quando a gente fez uma pesquisa de revalida, a gente descobriu que não, que as operações continuavam abertas em 60% desses casos.
Então, porque foi só o jeito mais rápido dele se livrar da ligação de retenção. Ele só falou que estava fechando para poder não ser retido ali na hora. Então, a gente, quando olha para dados, a gente tem que, né, torturar ele ali de uma forma que não nos permita tomar decisões equivocadas por uma percepção inicial. Então, é super válido perguntar para o cliente na hora do cancelamento o motivo, né, a causa que ele está cancelando, mas não esquecer de fazer pesquisa post-churn. E a mesma coisa para o churn logo. O churn logo eu sempre acho que é um pouco mais crítico, apesar da recorrência impactar diretamente nos números da companhia, porque significa que eu não tenho mais esse cliente dentro de casa. Em empresas que têm um catálogo de ofertas, né, que vai além de um produto, então que eu tenho uma oferta cross muito grande, significa que eu não tenho nem chance de vender outra coisa para esse cliente mais, pelo menos por um tempo, enquanto ele estiver testando esse novo concorrente. Então tá bom, quais são os qualitativos que a gente acompanha de um churn logo, né, e entender que tá bom, o cliente, ele muitas vezes ele tenta ir para um concorrente, ele tenta pilotar um outro sistema, um outro serviço, depende do mercado que vocês estiverem, mas que existe sim uma chance, se você continuar próximo e entender este motivo claramente, de você trazer esse cliente de volta, de você resgatar este cliente quando ele tiver um problema com esse novo fornecedor que ele escolheu. Falando um pouco de up cross-sell, né, a expansão da carteira, acho que é um sinal de saúde, quando uma carteira expande, a gente tem uma clareza de que aquela carteira tem um quê saudável, né, tem uma agenda verde com a tua empresa. Renovação de contrato em muitas empresas é super importante, em outras nem tanto, depende de como é que funciona aí a jornada e as regras de contratos da sua marca, mas adianta na hora da renovação. E o cliente levantou a mão e falou assim, não vou renovar, vou tentar fazer alguma coisa, é muito raso, né, gente? Meses antes a gente tem como saber se esse cliente vai renovar ou não, se esse cliente tem tendência ao churn ou se ele tem tendência a ficar com a nossa marca, né? Clientes que compram serviços, então, muitas vezes as empresas de tecnologia não vendem só licença e manutenção, né? Elas vendem treinamentos, elas vendem configuração, revitalização. Então, como é que está essa adoção desse cliente nesse sentido, e a participação nos treinamentos e custos? Quando a gente fala de CS, a gente fala claramente de adoção do que a gente está vendendo. Esse cliente só vai ter resultado com o que ele está me pagando se ele estiver usando, né? A gente vai falar um pouco mais para frente disso. Então tá, ele sabe usar? Porque você tem um cliente que não sabe usar, que usa com conhecimento muito abaixo do esperado algum serviço ou produto que eu ofereço para ele, a chance dele ir embora é maior. E eu acho muito legal, quando eu estou falando aqui para vocês de algumas verdades, a chance dele ir embora é maior, façam uma análise histórica da empresa de vocês. É muito simples. Pega os dados dos últimos 6 meses e cada uma dessas verdades valida. Fala, poxa, o cliente que não participou de nenhum treinamento foi o cliente que cancelou? O cliente que não fez nenhum up ou cross-sell foi o cliente que cancelou? Ou qual foi, mudando o cenário para um lado positivo, né? Quem foi o cliente que fez expansão? Eu acho que tudo isso vocês podem fazer validações com dados de passados da operação de vocês, para dar sentido também no dia a dia de vocês, tá? Acho super válido quando a gente fala de dados, fazer esse revalida. Então, falar um pouco de sucesso de retenção e de reversão. Caramba, o que tá certo? Em alguns momentos, os dados eles podem ser os mais avançados possíveis, né, os mais maduros possíveis, mas em algum momento você pega de surpresa por um cliente que está com um problema financeiro ou porque está com uma decisão de uma marca global, por exemplo, né, de trocar de sistema. Quais são as ações de retenção e reversão que funcionam, né? Que resultado que vocês estão conseguindo de cada uma delas? Quais são as mais efetivas? Acompanhar o NPS, ele sozinho não diz nada, então olhem sempre para os qualitativos do NPS. Eu gosto sempre de, quando trabalho o NPS, falando de análise de dados, né? Entender os qualitativos, as causas e as derivações da CSAT dentro do NPS para poder conseguir tomar ações e ter insights. Porque tá bom, imagina só, o NPS, o cliente é promotor de trator neutro. O que você faz com isso? Nada. A não ser que você tenha mais informações que somadas a essa te permitam tomar um insight, sozinho com ele é partir do zero pro escuro, né? Ele atira no pé quando você vai acionar um cliente. Falar um pouco de número de chamadas do suporte, outro tema polêmico que vale vocês revalidarem na operação de vocês. Caramba, mas é bom ou ruim quando o cliente abre um chamado? Eu acho que se for um chamado de dúvida é bom. É bom porque é um cliente que quer usar. E aí eu descubro ali que pontas do meu sistema que não estão fáceis dele operar, que não está
user-friendly para ele poder operar sozinho e consiga, inclusive, munir o P&D com essas informações para melhorar o meu sistema. Ou o time de serviço para poder fazer um treinamento específico dessa parte. Então, nem sempre, não é binário, tá? Que o número de chamados é ruim. Ele gera um custo para a empresa, eu sei disso, mas ele traz uma outra oportunidade de melhoria que talvez, se o cliente nem abre chamada, significa que ele desistiu, que ele está partindo para um concorrente, que ele não tem nem mais fôlego de tirar dúvida, sabe? Então, analisem esse comportamento da empresa de vocês. Os que cancelaram, os que compraram mais, eles tinham um volume alto de chamados? É fácil responder assim ou não. E falar um pouco de cumprimento de SLA. Por quê? Porque aí sim eu estou impactando a experiência de um cliente. Se eu combinei com ele que em 2 horas eu ia dar um retorno, porque o problema dele é grave, prioritário, enfim, e em 2 horas eu não dou retorno, eu estou frustrando esse cliente em relação à expectativa que eu mesmo criei. Que provavelmente ele queria em 2 minutos ao invés de 2 horas. E eu falei, não, eu preciso de 2 horas para fazer essa análise. E aí, em 2 horas, ninguém retorna. Eu acho que a parte mais crítica dos chamados, do suporte, vai muito além do volume, mas do cumprimento do SLA e dos rechamados, né? Um cliente que a gente cumpriu um SLA, mas em menos de 24 horas abriu um chamado com o mesmo tema, peraí, a gente não foi efetivo nessa solução, né? Então, análises que vocês podem fazer de dados pensando aí na jornada do cliente. Falar de lifetime, que o cohort ajuda muito, eu não sei se vocês conhecem essa análise de cohort, mas é muito simples, ela me mostra de todos os clientes que entraram, por exemplo, agora em março de 2019, até quando que eles ficam clientes da minha empresa. E com essa análise, quando a gente olha o passado, né, porque essa ideia, né, olhar o passado do cohort, né, você consegue entender, por exemplo, que uma ação comercial que você fez não deu o resultado devido, trouxe cliente com bad fit, ou que aquele problema de instabilidade do produto naquele período XYZ está impactando num churn nessa base que era cliente naquela época. Você consegue tirar várias análises e é super válido, tá, gente? Porque te permite conseguir esses espaços nas outras áreas da empresa com base em dados. Lifetime Value é muito parecido, mas tá bom, quanto tempo que esse cliente paga, né? A gente fala muito do Lifetime Value versus o custo de aquisição desse cliente, que é o CAC, que está logo abaixo. Algumas empresas de tecnologia, elas deram águas nos últimos anos porque elas só monitoravam as entradas de novos clientes. Então, nossa, que legal, entrou um cliente XYZ, fechei uma marca nova, mas não acompanhava se esse cliente se pagava. Qual era o custo de trazer ele, quanto tempo ele ficava em casa, né? Qual é o lifetime value dele para ele se pagar e eu começar a ter lucro com esse cliente. E aí o que acontecia? Eu gosto muito dessa analogia da torneira e do ralo, né? A torneira estava aberta, eles estavam conseguindo trazer um monte de clientes, então marketing e hunter funcionando. Só que o ralo também estava aberto. Então, a saúde financeira da empresa não existia e muitas empresas deram água por conta disso. Então, cuidado. Quando a gente fala que uma empresa é CS, ela é Customer Centric, ou ela é CX, tanto faz qual é a metodologia que vocês vão usar, e principalmente falando de empresas SaaS, né, que vivem da economia da recorrência, o cliente tem um tempo mínimo para se pagar. Não adianta trazer um monte de louco que não fica dentro de casa. Esse é um indicador importante também, que permite tomar várias ações dentro da companhia, tá? Vários insights. Inclusive, falar para o Hunter e para o time de marketing quem é o público que eles têm que trazer. Quem é o melhor cliente? Quem fica dentro de casa? Quem compra mais? Quem indica a sua empresa? E assim vai, né? Churn Rate, que é um indicador sobre a quantidade de clientes que cancelaram versus o total de clientes ativos. Tem várias métricas de mercado que falam qual é um Churn Rate saudável. Cuidado quando vocês forem usar essa comparação com qualquer outra empresa. Por exemplo, tem aí essas Rolic, vários sites americanos que trazem benchmarks sobre isso, mas cuidado porque às vezes o modelo de negócio não é igual ao de vocês, as cláusulas de retenção também não são iguais às de vocês. Eu gosto muito de usar esse tipo de indicador quando eu comparo eu comigo mesma. Eu sou esse mês mais eficiente do que eu fui no mês passado? Tá bom, a foto da minha empresa era preto e branco, agora ela começa a ter um sépia, ficar um pouquinho mais colorida. Então, compara você com você mesmo. E se você quiser olhar para um ambiente de fora, procure empresas do mesmo segmento, que tem o mesmo modelo de contrato, principalmente quando você estiver olhando para os Estados Unidos, porque o modelo de contrato lá é diferente do nosso, de renovação, enfim, cuidado com isso, tá?
E falar de Customer Effort, que acho que é uma métrica, um indicador, né, que nos permite tomar ações muito rápidas no momento de transformação de uma empresa. Então, se a sua empresa hoje não é CS e você tem o objetivo que ela se torne uma empresa CS de qualquer mercado, indústria, enfim, monitorar o quanto de esforço o seu cliente teve para ter uma ação dentro da tua empresa é super importante. De fato, a percepção dele deveria ser que o esforço dele foi mínimo, né? A gente sempre fala assim, putz, quando eu vou ligar numa empresa de telefonia, qual é o meu esforço? O meu é sempre 5, porque é desgastante, né? Eu gasto meu tempo, emocionalmente desgastante. Quando eu falo de uma empresa que tem CX ou CS, a gente está falando de uma empresa que facilita esse tipo de interação com o consumidor e que ele percebe que as coisas aqui são fáceis para ele. Então, por isso o Customer Effort. E aí, falando para quem é de economia da recorrência, do mensal, da soma da recorrência no anual e do OTR. O que a gente fala de MRR, tá? É o pagamento mensal do cliente. Vocês, várias vezes, quando vocês têm, por exemplo, cobranças sazonais por uso, por resultado, tem várias empresas já cobrando pelo resultado efetivo que elas geram, é muito interessante acompanhar esse indicador para poder entender uma sazonalidade padrão do teu negócio, do teu cliente, né? Mas entender também se tem algum outro concorrente sendo testado pelo teu cliente, né? Se eu não acompanho esse indicador e enxergo as curvas como normais, parte do negócio, eu posso ter um concorrente sendo testado pelo meu cliente também e nem vou perceber, né? O ARR é o anual, né? O anual, que é como você, a soma de um ano, quanto esse cliente pagou, e a ideia é que sempre seja um pouco maior, né? Então que ele contrate não só mais mensalidades, mas também serviços pontuais, ou treinamentos, ou contratem outros produtos, e assim vai. E o OTR, que é tudo aquilo que o cliente quer, one time, tá? Que é tudo que o cliente pagou só uma vez. Há um ano atrás, me comprou um treinamento para a operação dele sobre essa parte do meu sistema. Tá bom, será que está na hora de eu reciclar essa operação? Será que são as mesmas pessoas? Eu consigo mapear os usuários? Então, não deixar de olhar para esses indicadores, porque eles te permitem tomar insights em relação à retenção dos clientes da base e também em oportunidades de cross e upsell, tá? E aí, a grande bala de prata do CS, que é mais do que só ficar olhando para número financeiro, é você mensurar qual é o engajamento do teu cliente com aquilo que você oferece, seja um serviço ou um produto, tá? Tem 3 formas básicas, o quem usa, o como usa e que resultado tira do uso. Eu vou mostrar isso também um pouquinho mais detalhado. Mas qual a ideia? O quem usa? Se você vende usuários, né, essa cobrança por usuário, significa que se seu cliente está pagando mais usuários do que ele está usando, a chance de redução ou de rescisão pode ser alta. Valida se faz sentido aí para vocês. Se você vende um sistema fechado, independente da quantidade de acessos, tá bom, quem está acessando, né, e quais funcionalidades essa pessoa está navegando? Falando um pouco de frequência, algumas tecnologias, elas esperam que o cliente fique pouco tempo no ar, que nem o Google, né? O Google não espera que seja difícil para você encontrar uma informação, ele vem de facilidade, né? Ele vem de agilidade. Diferente do Netflix, que quanto mais você fica, mais engajada você tá. Então, tá bom, qual é a realidade da sua empresa e como é que você mensura essa questão da frequência, do como usa? E que resultado que tira do uso? Se você consegue chegar na ponta do resultado financeiro que o teu cliente está tendo, você consegue medir, por exemplo, os clientes que usam a funcionalidade X e a Y e que resultado que eles tiram do uso. O resultado financeiro, o resultado de produtividade, qualquer resultado que for importante para essa empresa, tá? Que é teu cliente. Então, tá bom. Eu sei que, por exemplo, falando aqui um pouco do mercado de varejo, que todas as lojas de cueca do shopping estão vendendo mais que você. E por que elas estão vendendo mais que você? Elas estão usando o módulo de produção assim, 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 elas usam com mais frequência, vamos começar a usar e te permitir ter melhores resultados também? Então, é esse tipo de mensuração que a gente fala quando questiona que resultados tira do uso. E para você falar de que resultados tira do uso, gente, tem que ter mapeado e clareza de que resultado a tua empresa vende. Né? Então, tem um trabalho, até uma lição de casa anterior a essa, que resultados que a sua empresa vende, né? E aí, sim, você mapear resultados que os seus clientes esperam e tiram desse uso, né? Acho que é super importante.
E aqui é um gráfico que foi apresentado, né, um esquema que foi apresentado lá na Pulse de 2018, que eles falaram muito sobre isso, né, sobre o que o consumidor espera de resultado, né. Então, ali na hora da implantação, do deploy, poxa, esse consumidor, ele está ativo, ele trabalha com usuários, o consumidor está ativo, aquela plataforma está ativa, o consumidor está engajado, ele sabe usar isso, né, falando de engagement, ele sabe usar e está preparado para usar, ele entendeu que resultado que ele vai ter se ele usar isso aqui. Isso é muito forte, principalmente, pessoal, quando dentro de uma corporação, o nível estratégico toma a decisão de usar um sistema, por exemplo, e aí o time que vai usar está resistente a esse sistema. Porque ele estava acostumado a usar outro, porque acha que vai ser controlado, tem várias possibilidades, tá? Então, tá bom, um cuidado especial é garantir que as pessoas que vão operar o teu sistema saibam do resultado que você vai entregar e estejam engajadas no uso dele, tá? Adoção, que já comecei a usar, né, é o próximo passo aí da jornada. Eles estão usando? Eles estão usando na frequência correta? E aí falar um pouco de ROI, que tá bom, eles estão vendo o valor? Aquele valor que você falou que você ia entregar, que você mapeou internamente, que era o resultado que o teu produto entregava, a gente está conseguindo tangibilizar isso para ele após o uso? É isso que a gente fala de engajamento, tá? E por que eu falei tanto de KPIs? Porque são esses KPIs, esses dados, que nos permitem, por exemplo, tomar ações no one-to-many no CS. Que é uma das perguntas que eu mais respondo em relação ao CS, né? Como é que você faz o one-to-many, né? Como é que ele funciona na prática? Se você não tiver aqueles dados todos bem construídos e atualizados frequentemente e com uma lógica que faz sentido para a realidade da tua empresa, que você já validou ali no passado, você não consegue fazer o one-to-many. Porque o one-to-many não é fazer barulho, não é fazer spam, gente. Não é muito diferente de fazer spam. Algumas empresas que decidem colocar o CS dentro do marketing, elas começam a fazer o one-to-many como se fosse spam, né? E aí, não é one-to-many, vai dar água. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês por quê, tá? Então, vamos lá. Do que vive, né? Como é que se alimenta esse tal one-to-many que falam tanto no CS? Acho que a primeira coisa que precisa ter clara é que é uma série de processos que são automatizados e que eles trazem eficiência para o CS, tá? O CS 1 para 1, então, só grandes contas, a base da pirâmide, ele não é escalável. Imagina se para cada cliente que eu tiver dentro da minha empresa, no modelo SaaS, né, que a gente ganha por volume, enfim, eu tiver que ter um executivo de contas. Não, a conta no final do mês não fecha. Então, por isso que normalmente as empresas, elas adotam um modelo mais high touch no topo da pirâmide e mais low touch na base da pirâmide quando a gente fala de CS. Por quê? Porque a gente consegue aplicar bastante o one-to-many focado na base da pirâmide, tá? Não é uma regra, então depende de como você segmentou a sua base, mas pensando na grande massa de clientes, normalmente a segmentação sempre tem uma grande massa de clientes, pensa que parte desses clientes pode ter uma experiência automatizada, e não é via spam, tá? Com esse trabalho do one-to-many, a gente consegue tanto mitigar risco de churn, melhorar a adoção, resolver questões de chamado, trazer o cliente para próxima da tua marca, né? Como a gente pode alavancar oportunidades de cross e upsell. Então, eu posso, por exemplo, identificar um cluster da minha carteira que tem uma oportunidade similar e, através dessa dor e dessa oportunidade qualificada com dados, com números, fazer uma ação de cross e upsell que vai me trazer melhores resultados financeiros, tá? Então, aqui há mais uma observação e mais uma reafirmação sobre o spam. O one-to-many, gente, só funciona na prática se ele for personalizado, humanizado e com dados e informações pessoais, corporativas daquela conta, tá? Não adianta você querer disparar um belíssimo e-mail marketing e achar que tá fazendo one-to-many, não é isso, tá? Antes de falar aqui desse case que eu gosto muito de contar do one-to-many, eu queria contar para vocês o que a gente faz, como é que a gente bola uma ação one-to-many, para vocês terem clareza de como é que isso funciona, tá? Sempre que eu vou fazer uma ação one-to-many, a gente começa segmentando quem são os clientes dessa ação. Então, tá bom. Eu vou fazer uma ação que vai tratar uma dor específica. Quais são os clientes que se encaixam nessa dor? E que indicador que me diz que esse cliente se encaixa nessa dor?
Se a minha empresa entrega produtividade, por exemplo, pode ser uma dor de produtividade. Se eu entrego venda, uma dor de venda. Você pode tangibilizar isso de várias formas dentro desse one-to-many, tá? E aí, nessa ação anti-money, você sempre traz dados reais daquele cliente. Eu não posso mostrar para vocês aqui um case da Lynx, porque as informações por conta do compliance são sigilosas, mas a gente faz várias ações do tipo, oi, fulano de tal, eu sei que na sua loja você está gastando 13 mil reais com taxa em cartão de crédito, e que eu poderia te ajudar a economizar com essas taxas, fazendo isso, 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 isso. Então, a gente tem toda essa massa de informações de quem é a pessoa, de que loja que a gente está falando, quanto que ele gasta de fato com taxa, qual que é a taxa que ele paga, quanto que ele vende no cartão, para poder qualificar quanto dinheiro ele está jogando no lixo pagando taxa de cartão, por exemplo. Então, você consegue, num one-to-many, e numa forma tão qualificada em relação a uma dor desse cliente, que as nossas taxas de abertura das ações digitais, elas ultrapassam 40%, que é super fora da curva do mercado de digital. Quem entende aí de marketing pode reforçar, tá? Porque você está falando de uma dor específica, num formato personalizado, com dados específicos daquele cliente e entregando o resultado que ele espera daquilo. Então, SAS 100% na veia. Certo? Depois a gente pode falar mais sobre isso num outro fórum. A gente tem aqui 35 minutos. Então, acho que fica aí como provocação para vocês pensarem como vocês podem fazer um one-to-many dentro da empresa de vocês. E não travem em tecnologia, tá? Porque aqui, enquanto eu não tinha uma plataforma de CS, eu fiz meses de ações one-to-many baseadas em Excel. O importante é que dentro do time de Ops, da operação de vocês tenham pessoas que manjem de análise de dados e que saibam identificar dores e comportamento padrão. O resto, até via Excel a gente faz, tá? É óbvio que se a gente tiver uma plataforma de CS, vai muito mais rápido, né? A gente tem escala também nesse trabalho, mas dá para fazer testando do zero. E dá para fazer em qualquer mercado, tá? Então, não travem, se questionem, se provoquem de como é que vocês podem fazer isso na empresa de vocês. E aí, contando aqui para vocês um case de como que utilizar dados, né, que eu coloquei um KPI de engajamento específico, podem significar o sucesso ou o fracasso da empresa de vocês, tá? E aí, contextualizado do porquê é tão importante a adoção do modelo de Customer Success hoje, tá? Numa das empresas que eu trabalhei já, o maior cliente, o cliente que pagava o maior MRR para a gente, chamou uma reunião e a gente ainda naquele modelo de CS lá de 2014, tentando pivotear, enfim, tentando entender como é que a gente ia fazer isso rodar na nossa operação, né? Foi para a reunião com esse cliente e fomos da forma errada, sem dados, sem entender qual era a foto. A gente tinha uma percepção de que as coisas iam muito bem e que nesta reunião ele poderia, inclusive, comprar um outro produto nosso, né? Era a nossa perspectiva desta reunião. Chegamos na reunião, o cliente queria cancelar 1/3 da operação que ele tinha com a gente, porque eles chegaram, analisando os dados que a nossa ferramenta mesmo entregava para eles, chegaram à conclusão de que eles não conseguiam o resultado que eles esperavam de vendas via chat. Era esse cenário, tá? Uma grande empresa que tinha 13 mil operadores. Imagina, mandar 1/3 das pessoas embora, porque eles não conseguiam vender via chat. Imagina o impacto que isso traria para a minha empresa na época de recorrência, né? De perder 1/3 do maior cliente da marca. Mas eu acho que o impacto foi até moral, na verdade, porque eles iam demitir 1/3 dessas pessoas. Não era só o impacto de recorrência, lógico que esse pegava ali no nosso sapato, né, apertava o nosso sapato, mas a gente ia demitir 1/3 de 13 mil pessoas, gente. Era muita gente no olho da rua. E no auge da crise, né? No auge daqueles anos nossos, 2014, 2015, de crise de emprego, né, da crise econômica e tudo mais. A gente falou para o cliente assim, me dá uma chance de eu analisar os mesmos dados que vocês analisaram e ver se faz sentido. E validar com você que esse é o melhor caminho, que essa é a melhor decisão. Se for a melhor decisão, a gente vai te falar. E acho que a marca tinha um apelo muito legal de transparência, de proximidade, o cliente topou. E falou, não, faz assim, então. Então, a gente não formaliza nada hoje, vocês voltam para casa e me voltam com uma resposta.
Bom, quando a gente voltou para casa para fazer aquele trabalho de CS, né, que a gente deveria ter feito antes de ir para a reunião, a gente entendeu que, na verdade, não era só uma questão de performance, era uma questão de calendário de trabalho do time. Essa grande empresa, ela vive de vender entretenimento. E eles vendiam entretenimento via chat das 8 às 6 da tarde. Das 8 às 6 da tarde, poucas pessoas estão em casa, de acordo com o público deles de consumo, e quem consome entretenimento extra, né? Os Big Brothers da vida, as lutas e tudo mais, né? E aí, na hora que as pessoas estavam em casa, que eram à noite, no final de semana, né? Que historicamente a gente sabe que é o maior horário de audiência, por exemplo, da televisão, eles não tinham ninguém para poder vender, a operação não funcionava. A operação trabalhava das 8 às 18, horário comercial. A gente fez um planejamento de redimensionamento da operação deles, de vendas via chat, para garantir que parte desse time estivesse trabalhando à noite e aos finais de semana, que quando eles tinham essas ofertas extras de jogos, enfim. E a gente falou para eles assim, ó, vamos pilotar este modelo? Se não der certo, eu não te cobro o aviso prévio desse cancelamento e você vai embora no dia seguinte. Mas pelo que a gente analisou de dados de vocês, de chamado fora do horário, tudo que a nossa ferramenta entregava de dados para esse cliente, a expectativa é que você venda tanto mais do que você vende hoje. Bom, em 3 meses, os caras bombaram de vendas, chamaram a gente para comprar mais licença e para colocar o bot de final de semana, enfim. Foi um puta case que começa de um jeito errado, começa da forma truncada de quando a gente adota o CS em qualquer empresa, mas que mostra que se a gente tivesse analisado os dados da forma correta, ou analisando depois os dados da forma correta, a gente consegue mudar o jogo e reter o cliente. Então, acho que essa é a principal mensagem para vocês hoje. CS não existe sem dados. Tenho certeza que a grande diferença do modelo de CS para qualquer outro modelo de pós-venda, de CX, enfim, é que a gente se baseia em indicadores e, com base em indicadores, consegue projetar e mitigar riscos e oportunidades. Tá bom, pessoal? Acho que era essa a minha mensagem de hoje. Muito obrigada. Aqui está meu LinkedIn. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem discutir alguns conceitos, revalidar, estou à disposição sempre. Obrigada, Pan.